welcome to our English class. Today we learn about present continuous. Eu sei que você deve ter muita dúvida nesse tempo verbal, já que a gente também estuda muito na escola, né? O simple present. Então, se é present, present, qual é a diferença? Simples, tá? É uma coisa importante até da gente lembrar que existe, né, essa diferença entre esses dois tempos verbais. Quando a gente fala lá do simple present, inclusive tem vídeos aulas explicando passo a passo, tá? Não deixa de assistir, vou deixar aqui lá na tela final para você acompanhar, tá certo? Quando a gente fala de simple present, a gente está falando de um presente genérico, ou seja, tudo que está acontecendo na sua vida, mas não necessariamente naquele momento. Por exemplo, I work in a school. Ok, eu trabalho na escola, mas não necessariamente eu esteja lá 24 horas da minha vida. Eu trabalho lá, certo? Ou coisas relativas à sua rotina, como por exemplo, I wake up every day, né? Eu acordo todos os dias, certo? Então é um presente mais genérico, coisas que estão acontecendo na sua vida que faz parte da rotina. Agora, o present continuous, ele é mais específico. Por quê? Porque são coisas que estão acontecendo exatamente na hora que você está falando, ações praticadas no momento da fala, que é equivalente aqui no português ao nosso gerúndio. Lembra do ando, endo e indo? Pois é, aqui a gente vai trocar tudo isso por ing no final do verbo principal, que vai dar essa ação do que você está fazendo, né? Fazendo já está aí no gerúndio, né? Fazendo, comendo, estudando, trabalhando, certo? São coisas que acontecem no momento em que você está falando. Então, o present continuous, todos os contínuos, tá? Seja present ou seja past, tem essa ideia, tá? De que são coisas feitas no momento exato que você está falando, tá certo? Basicamente, né, nós temos uma característica para todos os tempos verbais. A característica dos contínuos é que vai aparecer de novo o verbo to be. Aqui, como a gente está falando de presente, o verbo to be ele também vai estar no presente. Aí você vai ter que lembrar que o verbo to be é aquele verbo especial, né? Que vai ter tripla personalidade, digamos assim. É o verbo bem 10. Por exemplo, I am, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Deu para compreender? Também temos aula de verbo to be aqui, tá? Então, vou deixar lá no verbo também, lá no finalzinho do vídeo, para você assistir e relembrar, porque é importante a gente saber aqui do verbo to be. E aqui na nossa fórmula, né, o verbo to be, ele vai se comportar como verbo auxiliar, tá? Ele vai estar auxiliando o verbo principal na montagem aí desse present continuous, certo? Então, a primeira característica dele são ações que estão acontecendo no momento da fala e segundo, que vai ter lá o verbo to be, certo? E a terceira característica, né, talvez a mais importante, é que no final do verbo principal vai aparecer o ing. Então, apareceu o verbo to be e apareceu o ing, então, obviamente que aquela frase vai estar no present continuous, tá? Ok? Até aí fácil, né? Como é então que a gente constrói frases usando os contínuos, né? No caso aqui é o present continuous. Lembrando que cada tempo verbal ele tem 3 fórmulas: afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Toda frase, toda frase mesmo, ela tem que começar com o sujeito. E quem é que se comporta com o sujeito? Ou o substantivo, o noun, certo? Ou um pronome pessoal, certo? Aqui eu coloquei o PP, né, que é o pronome pessoal. Quais são os pronomes pessoais? I, you, she, he, we, they, certo? Então, sempre, don't forget. Quando a gente está falando de sujeito, nós temos os nossos principais pronomes, que são os personal pronomes, que vão estar sempre no começo da frase, tá? Isso vem tanto na afirmativa quanto na negative form.
Começou uma frase, lembra que o pipi tem que estar lá. Ou, né, esse pipi está lá como um substantivo. Casa, boneca, Maria, João, certo? Beleza? Então, já sabendo que nós vamos começar com pipi, tenta relembrar do 7, hein? Não se esquece, temos uma lista de 7 pipis aí para você. Vamos agora para o verbo auxiliar. Lembra que a segunda característica do present continuous é o verbo to be. Então, aqui nós vamos ter pronome pessoal mais o verbo to be. Lembra que o verbo to be ele é um verbo irregular. Então, ele vai se modificar dependendo do pipi, tá? Trouxe aqui uma frase para vocês. I am playing. I am playing, certo? Aqui o nosso sujeito é I, tá? Que é o nosso pipi, o nosso personal pronoun, tá? E nós temos aqui o verbo auxiliar, que é o verbo to be, am. Lembrando que o am só vai aparecer quando for I am. Se por acaso aqui fosse she, que é o caso aqui do exemplo da negativa, is. He is. It is. We are, you are, they are, tá? Então não esquece. Se for I, sempre vai ser am. Se for she, he, it, que é a terceira pessoa do singular, is. Falou em singular, com exceção do I, is, certo? Falou de plural, you, we e they, or. Singular is, plural or, certo? Então, pipi primeiro, depois verbo auxiliar, que é o verbo to be. Lembrando que ele vai se modificar, certo? Dependendo aqui do sujeito, tá? Verbo principal. Que verbo principal é esse? Qualquer verbo em inglês que você queira usar. Por exemplo, o que você está fazendo agora? I am watch. Watch, assistir. Mas lembra que a terceira característica do present continuous é ter o ing lá no final do verbo principal. Então, se o verbo aqui principal é watch, assistir, a frase fica I am watching, com o ing lá no final, certo? Então, verbo principal mais ing. Depois você pode complementar essa frase, certo? Então, basicamente a fórmula é essa. PP, personal pronoun ou substantivo. Verbo to be, combinando com esse sujeito, certo? Verbo principal, que é a sua ação no momento. Watch, love, play, tá? E o ing lá no final do verbo principal, certo? Bem simples, não é? Sit. Sitting. I'm sitting in a chair. Push. Pushing. I'm pushing a cart. Sing. Singing. I'm singing a song. Vamos agora para a forma negativa, né? Já que a gente não vai dizer sim para tudo. Uma hora a gente vai ter que dizer não, né? Então, a forma negativa basicamente é a mesma da afirmativa. A única diferença é que vai haver a palavra lá not. Tá? Not que vai aqui negar alguma coisa, porque senão não seria negativa, né? Se não tivesse o not lá. Então lembra, a única coisa que vai mudar aqui é o not, certo? Que vai aparecer, que lá na afirmativa não tem. Então, aonde é que esse not vai aparecer? Aqui, né, nós vamos ter um pedacinho da frase, uma palavrinha que é o verbo auxiliar, no caso aqui é o verbo to be, certo? Que vai sofrer sempre todas as ações, né? Faz de conta que ele é o escravo da frase. Então, é ele que vai sofrer tudo que vai modificar naquela frase. É ele que vai passar para negativo. Então, como é que fica a fórmula? Personal pronoun, tá? I, you, she, he, certo? Verbo auxiliar, que no caso é o verbo to be, am, is ou or, e depois dele o not, que é o que vai aqui caracterizar que essa frase está na negative form, certo? Então, not sempre vem depois do verbo auxiliar. No caso aqui, o verbo to be, don't forget. Não bota o not antes aqui não, tá?
O not é depois da escrava da frase, que no caso é o verbo to be, certo? Tanto você pode usar a fórmula completa, né? No caso aqui no exemplo, she is not. She é o sujeito, is é o verbo auxiliar, o verbo to be, e o not aqui para negar, certo? Então percebam que o not vem depois do is, certo? E ó, detalhe, aqui é a fórmula completa, mas você também pode usar a reduzida, né? Que é juntar o is com o not, tirar o o e botar um apóstrofo que vai ficar isn't. No caso, se fosse um you, por exemplo, aqui no lugar de she, não seria mais is, seria or, tá? You are not ou you aren't, certo? Facinho, né? Então, a única modificação da fórmula é que o not vai vir lá depois do verbo to be. It is not flying. Look. It isn't flying. Wow! Look at the elephant. It's swimming. The parrot is beautiful. It's flying. A kangaroo. It isn't swimming. It's jumping. Mas como é que faz as perguntas? Porque para cada resposta existe uma pergunta, não é verdade? Para a pergunta, você vai ter que lembrar lá da sua professora da escola, né? Que sempre vai dizer, tem que lembrar que na pergunta tem aquela inversão, né? O que era primeiro passa para ser segundo, o que era segundo passa a ser primeiro. Então, não pode esquecer também deste detalhe, tá? Mas por que essa inversão acontece? Na verdade, né, cada tempo verbal, ela tem a sua própria identidade, a sua própria característica, como eu disse aqui para vocês, certo? Então, para a pessoa que vai ouvir a pergunta, ela vai já automaticamente, né, na cabecinha aqui dela, já saber que aquela pergunta ou está no present continuous, simple present, the future ou the past, sabe? Por conta da característica daquele tempo verbal que vem lá na frente, certo? Aqui no caso, como eu disse para vocês, o escravo sempre é o verbo to be. Então, se ele sofreu a ação aqui na negative form, é ele também que vai sofrer a ação aqui na pergunta, certo? Porque lá na question, é ele que vai vir lá no começo. Então, a fórmula fica assim. Verbo auxiliar, no caso, é o verbo to be, ou am, ou is, ou or, né? Quase sempre o am não vai aparecer, porque é muito difícil você fazer pergunta para você mesmo, né? E temos o PP, né? O personal pronoun, que antes vinha em primeiro, agora vem em segundo, né? Olha a inversão lá, tá? Verbo principal mais ing, e não pode esquecer o ponto de interrogação lá no final, porque senão não é uma pergunta, tá? Utilizei aqui um exemplo para vocês. Are they traveling? Lembrando que o verbo principal aqui é travel, tá? De viajar. Traveling. Eles estão viajando, tá? Poderia você acrescentar aqui um complemento, mas eu coloquei só uma pergunta simples, tá certo? Or aqui é o verbo auxiliar, they é o personal pronoun, travel é o verbo principal e o ing que é a marca características dos contínuos, certo? Mais simples ainda é você responder essas perguntas nas formas reduzidas. É claro que você pode responder com a frase completa, tanto na affirmative form quanto na negative form que eu ensinei para vocês, certo? Mas você pode também criar uma resposta curta. Yes ou no. Mas só yes ou no? Tem graça, né? Então vamos lá. Vamos melhorar isso aqui. Yes mais o PP, né, que é o personal pronoun, mais o verbo auxiliar, caso a resposta seja positiva para aquela pergunta, tá? No mais personal pronoun mais verbo auxiliar mais not, caso essa pergunta tenha uma resposta negativa, tá certo? Vamos lá para um exemplo. Are they traveling? Seguindo aqui a fórmula, yes, they are, tá?
Uma dica importante para você, e você tem que sempre observar quem é o sujeito daquela pergunta, né? No caso nosso aqui é o they. Então, esse mesmo they vai ter que aparecer lá na resposta. Então, se lá tem she na pergunta, she na resposta. He lá na pergunta, tem que também ter he lá na resposta. They na pergunta, they lá na resposta, certo? Com exceção do you, tá? Porque você pergunta com você e você vai responder com I. Então, se a pergunta for com you, a resposta sempre vai ser com I, tá? E como é que é a negativa dessa resposta aqui? No, they aren't. No, they aren't. They é o personal pronome, aren't é o verbo auxiliar mais not. Muito simples, né? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá certo? Compartilha essa aula com as pessoas que têm dúvida nesse present continuous, tá? Curte esse vídeo, se inscreve e não deixa de acompanhar todas as nossas aulas, tá certo? See you later!